Olá, crianças, bom dia! Hoje é dia 3 de setembro, quinta-feira, e nós temos aula de história. Isso aí, peguem aí o livro de vocês de história, olha ele aqui, peguem aí o livro de vocês, abram o livro de vocês na página 102. Vamos lá, tia tá esperando, todo mundo com o livro aberto, isso mesmo. Vejam só, crianças, o assunto de hoje é sobre histórias de família. Histórias de família, isso mesmo, a história da família, sua família, minha família, da família dos seus colegas, da família de todo mundo. Por quê? O que acontece? Toda família tem história, toda pessoa tem história. Vejam só, quando a gente nasce, começa a nossa história. E geralmente a nossa família, os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, os nossos irmãos, sempre tem algo para guardar de lembrança, não é mesmo? Pode ser uma roupinha, pode ser uma fotografia, pode ser um sapatinho, pode ser um brinquedinho, um chocalhinho, uma chupetinha, qualquer coisa, certo? Que traga a lembrança de um momento especial. Isso mesmo. Na página 102, que é a página que a gente vai começar a nossa atividade de hoje, fala sobre baú da história. Baú da história, isso quer dizer um lugar onde se guardam algumas recordações. Essas recordações, elas podem ser materiais, podem ser visuais ou podem ser escritas, certo? Vejam só, nessa atividade da página 102, vocês vão colar essas fontes nesta página e na página seguinte, na página 102 e na página 103, certo? Vocês podem colar aí fotos, vocês podem colar aí cópias de bilhetes antigos, cópias de brinquedos antigos, talvez que vocês tenham tido, uma foto de uma roupinha que vocês têm, certo? Na página 102 e 103, tem os espaços aí. Depois, certo? Usando ao menos duas dessas fontes, vocês vão escolher duas, certo? E vocês vão colocar um título aí nessa atividade, vão escrever sobre esse momento, vão falar sobre a roupinha, ou sobre a fotografia, ou sobre aquele papelzinho, aquele documento, ou um bilhetinho que vocês colocaram no livro de vocês, certo? Na página 103, tem um bilhete, e um bilhete muito especial. Esse bilhete, ele foi escrito por Virgínia, a bisavó de Manuela. Quem ainda tem bisavô ou bisavó? Quem tem vovô e vovó? Eles devem ter muitas histórias legais para contar. Muitas coisas que eles viram, que eles viveram há um tempo atrás, numa época que não é a época de vocês, certo? Os objetos, a maneira de viver, as recordações que eles tinham na época são totalmente diferentes das que eles têm hoje, que eles estão adquirindo hoje com a chegada de vocês, os netos, os bisnetos. Isso mesmo, é diferente. Na época, quando ele era criança, não é igual como ele é, ou como você é criança hoje. A criança da época dele era diferente da de hoje. O pai e a mãe deles, na época, era de um jeito. Roupa de vestir, uma maneira de falar, o estilo dos documentos da época, a maneira de se fotografar, tudo diferente. Conversem aí para vocês saberem um pouquinho da história da família de vocês. Vejam só, o bilhete diz assim: Senhor meu pai, mamãe me levou até o ateliê de Dona Isaurinha. Ela tirou as minhas medidas e disse que precisa de 2 metros de cetim e 1 metro de renda para fazer o vestido do meu primeiro baile. Vós-mecê poderia comprar para mim na loja de tecidos e armarinhos que fica perto da igreja? Com todo respeito,
Virgínia, olha aí a maneira que ela escreveu esse bilhete para o pai dela, certo? Ela não colocou, ó, querido papai. Não, ela colocou, Senhor meu pai. Veja como ela finalizou o bilhete. Com todo respeito, e botou o nome dela. Como vocês terminariam um bilhete assim, escrito para o pai de vocês? Como vocês começariam esse bilhete? Hã? Vamos lá. Embaixo tem assim, o bilhete contém uma palavra que não é mais usada na língua portuguesa falada hoje em dia aqui no Brasil. Que palavra é essa? Escrevam aí, crianças. Ó, questão 2. Na questão 2 diz assim, o bilhete é antigo ou o bilhete é recente? Como você sabe disso? Escrevam aí, certo? Agora eu quero que vocês peguem um livro de lição de casa e abram aí o livro de lição de casa na página 39 e 40. A gente vai rever a receita. Lembra da última receita que a tia conversou com vocês? Então, a receita, o texto sobre o bolo de chocolate. Aí tem aí a receita, bolo de chocolate, tem os ingredientes, certo? Ensinando como fazer. E na página 40 é a nossa atividade, crianças, Olha aí. Marque um X nas alternativas corretas. Tem aí, imagine que daqui a muitos anos, digamos daqui a 100 anos, um pesquisador queria descobrir do que as pessoas se alimentavam no ano de 2020. O que ele poderá descobrir por meio dessa receita? Ele achando esse papel num baú e lá tá a receita do bolo de chocolate. Aí o que vai acontecer? Veja, o que ele vai descobrir através dessa receita que ele achou, digamos, num baú. As pessoas comiam o bolo de chocolate, os ingredientes que eram usados para fazer um bolo de chocolate, as pessoas gostavam apenas de bolo de chocolate, ou os tipos de máquinas usadas para assar um bolo. Vocês podem marcar até 3 itens. Próximo item. A receita é uma fonte histórica, escrita, visual, oral ou da cultura material. Marquem o item aí, crianças. E o próximo item tem assim, a forma e o forno usados para fazer o bolo são uma fonte histórica escrita, visual, oral ou da cultura material. Marquem o item. Na página 41, que é a última página da nossa atividade, fala sobre histórias de família. Isso aí. Vocês já ouviram alguma história da família de vocês? O vovô, a vovó, a titia, a mamãe, o papai, alguém já contou alguma história, algo que aconteceu há muito tempo atrás e que é sempre relembrado e contado assim, na época que a família se reúne e relembra essas histórias, e com coisas bem antigas, hein? Pois é, o nosso assunto agora é sobre isso, histórias de famílias. Vejam só, na questão número 1, tem assim, Diego é um menino de 7 anos. Esses são os objetos que a mãe dele guardou, veja, observe-os com atenção. Hoje ele tem 7 anos, mas esses objetos aí, foi de que época? Ah, quando Diego nasceu, quando Diego era bebezinho, não é isso? Será que na história de família aí, a sua mamãe, seu papai, sua vovó, sua Dinda, seu Dindo, não tem uma história assim para contar? Não tem algum objeto guardado da época que vocês eram pequenininhos, ou da época da sua mamãe, ou da época do seu papai guardado, um objeto guardado da infância, da época do nascimento? Vejam só, aí tem 3 itens, um macacãozinho, um sapatinho e um chocalhinho. Estão vendo que coisa linda? O que é que vocês vão fazer nesse item? Letra A diz assim, escreva uma pequena legenda para cada uma das imagens. Lembrem aí que essas peças eram de Diego e hoje ele tem 7 anos. Item B. Por que a mãe de Diego guardou esses objetos?
Perguntem à mamãe de vocês se elas guardaram algum objeto de vocês quando vocês eram um bebê recém-nascido. E por que ela guardou? Vai ver, ó, é o mesmo motivo, hein? Crianças, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!